Olá, tudo Olá, bom bem? dia. Boa tarde, né? Estás cá cedo? Tem que ser para não atrasar. Sou obediente. Mas assim é que é bom. A primeira é Damasco. Ok. Bem, eu vou só ainda assim mais um bocadinho, enquanto mais gente entra, está bem? Até já. Amém. Ok, Deus abençoe. Mãe, entra. Já. Sabe, você já entrou? Esse aqui não Precisa carregar agora? Já ir carregando? Não precisar desligar, é só. Isabela já. Gustavo já entrou? Aí é só crescer. Aí na hora de carregar é mais fácil, né? Essa capa aí para passar um carro por cima. Essa capa aqui é por causa que eles usavam para trabalhar, né? E daí se cai, gelo. Não, é o que eu tô falando, essa capa aí sim para passar carro por cima. Eu quero pedir para ela comprar para mim uma daquelas capa de silicone. Espera, esse é qual? Esse é o 8. Eu acho que eu tenho ali. Deixa eu pôr aqui. Peraí, eu nem sei, tem que entrar no Zap, né? Tem no Zap? No Zap, tem que entrar aqui no CNC. intensivo aqui. Essa pergunta. Boa tarde. Não, tá antes disso. Aí é. A CNC maiúsculo Zoom. Vamos começar? É CMC maiúsculo, depois Z. Olha. Bota mais luz aqui, não? Hã? Bota mais luz. Isabela, quer seguir aqui? Depois. Você acho que não sabe, acho que agora eles vão se dar conta que tá teu quadro, que eu tô aqui, senão ela vai querer vir também para aula. Celeste. Ela sabe, foi que você estava vindo. Acha? Ela sabe que a gente não
A tia diz que combinaste de mascarada de banana? Fica atenta. Combinaste de mascarada de banana ao parque? Boa tarde. Manda pegar. Ah, Não tem som. Não estou a ouvir nada. Boa tarde. Estavam sem Olá. som. Agora já se ouve, não é? Agora já está bom. Paz do Senhor. Então, meninos, Está tudo bem, felizmente. amém. Está tudo bem com a irmã? Está tudo, queridos, e vocês? Também, na Helena. graça de Deus. Amém. Helena, tudo bem? Oi, Está tudo bem, amor? tudo bem? Graças a Deus. Está a fazer interferência com o telefone da Sandra. Vai um cafezinho? Cafezinho? Um cafezinho, obrigado. Ah, bom. Sim, mas podes guardar. Deixa aí, pode ser que se faça assim. Fecha ainda a coisa, tira o som. Tira o som para a gente falar. Bem, olá a todos. Estamos só à espera da professora, que vai ser a Damares a entrar, então vamos só aguardar mais um bocadinho. Desculpem lá estarem à espera, mas é só mais um bocadinho. Porque eu não vejo nitidez. Meus óculos. Eu acho que tem pouca luz no telefone, aquela pouca luz, mas agora não vale a pena mexer. Por isso estamos agora. Não vale a pena.
Fazer 14, né? Uhum. Boa noite. 21. Não queres encostar-se mais um bocadinho que depois não. E aqui é debaixo do sedã.
Então, boa tarde a todos. Enquanto a nossa professora não entra, eu só vou vendo aqui as presenças para confirmar se as pessoas que eu não consigo ver. Então, pedia que todos ativassem a câmara e que eu vou dizer aqui algumas pessoas que ainda não vi. Uma delas é a Bárbara Santos, não sei se ela está aí, se estiver, acuse. Depois a Débora e a de Elizabeth, também ainda não vi. E a Luciana, Luciana, a Luciana Silva, não, nossa. e basicamente é isso. A Edna também não conseguiu entrar. Não? Ela falou que ela está lá Edna, tentando, pois é. está dando sem inválido. Dada a senha inválida? É. Será que ela está a pôr a senha toda certa? Aí eu escrevi no telemóvel, mandei para ela falou que não. Pode ser que seja a internet. Pode ser a internet dela que seja mal, que ela está lá tentar, já mandou os prints aqui, falou que está. Cristina também não mostrou a cara, não. Ela não está a pôr a senha, por exemplo, sem ser maiúsculas ou com maiúsculas? Eu acho, não sei. Eu mandei para ela e expliquei que tinha que ser o CMC Z maiúsculo e o O e os dois O e M minúsculo. Agora Sim. Ela não. Pronto, ok. Então, tenta pedir para acompanhar um bocado essa situação, por favor. Ok. Entretanto, mais alguém? Deixa eu ver aqui. De resto, parece que está toda a gente. Pois é, Mas pronto, eu vou chamar o nome daqueles que eu tenho aqui. Se por acaso vocês virem cá alguém que eu estou a chamar que não está, ou ao contrário que eu falta chamar alguém, digam. Então, Ana Gaspar, Ana Pinho, Celeste Possolo, a Bárbara também já entrou, Cláudia Pinho, Cristina Santos, Dério Santos, Edna Miguel, que ainda não está, eu, Emanuel Silva, Eunice Moura, Eunice Oliveira, Fábio Moura, Guilherme Silva, o Guilherme também ainda não está, pois não? Não. O Gustavo Silva, a Isabela Silva, o Junilson Luzolo, a Luciana Silva, a Maria Helena, Maria Luzolo, Moisés Santos, Paulo Soares, Paulo Silva, Raquel Cordeiro, Sandra Silva, Vitória Damião e Yuya Damião. Então, daqueles que eu disse, não está a Luciana Silva, a Débora Silva, a de Elizabeth e o Guilherme, certo? E a Edna, que está a entrar. Ok? Pronto. Então, é só esperarmos então pela nossa professora e, entretanto, que a Edna entra. Vai acabar às 6 horas em ponto hoje ou... Esperemos que sim. Já estamos com o primeiro professor com dificuldades técnicas, ela também não está a conseguir entrar no Zoom. Olha, eu vou dar a aula, Léo, tá bem? Vamos lá começar. Força. Vamos ver. Vamos, Paulo, ajuda aí. Nós vamos dar aula de música, tá bem? Vamos já sair. Dar aula de música. Eu faço o tenor e o irmão Paulo faz a outra parte, é barítono, não é? Senão o pessoal cantar. Olha que dois. Olha que dois. Ô, Diana, eu ouvi o que tu disseste, hã? Ainda bem. Vou só aqui ver da nossa professora.
Olá, boa tarde a todos. Desculpa pela situação, mas é porque a professora não está mesmo a conseguir entrar, está a dar senha incorreta. Para nós resolvermos isto, eu vou ter que encerrar a reunião com toda a gente e vão ter que entrar novamente todos, ok? Peço desculpa, mas não temos outra forma mesmo. Dê-me só uns minutinhos porque eu vou tirar a senha da reunião e a seguir... ela conseguiu entrar, esqueça. Acabou de entrar, não é preciso fazer nada. Fiquem quietos, já vai começar a aula. Até já. Damares, tens de tentar ativar o som, desculpa. Vou aqui pedir outra vez. Não É isso, já deu. permanecer Já ativado, estava. desativar. Tá escutado? Sim. Sim? Ok. Gente, peço desculpa, tive que entrar aqui no telemóvel da minha irmã, porque não consegui entrar no meu de jeito nenhum. A paz para todos, Deus abençoe. Aí vamos lá ver, a nossa aula agora vai ser ainda mais corrida, porque estamos já atrasados. Está todo mundo aí, né? Não consigo ver todos, espero que estejam todos. Já fez a chamada, já fez tudo, né, João? Pastor João, Léo já fez tudo, né? Tá tudo ok, né? Posso iniciar, então? Sim, podes. Ok, então vá. Vamos lá. Vou só fazer uma oração, tá bem? Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, para podermos juntos aprendermos mais de Ti, para nós termos mais comunhão contigo, Senhor, para que nós possamos ter uma base sólida, Senhor, para crescermos em entendimento e em sabedoria na Tua palavra. Obrigado por esse momento que nós iremos passar aqui, Pai, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai Senhor. Amém. Amém? O meu nome é Damares, eu sou da MCI em Sintra e Cauã, a titia já disse que vai dar aula. Tá bem, fecha a porta, faz favor. Desculpa, eu estou na casa da minha irmã. Ai, meu Deus, com muitos sobrinhos, a família é grande, vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura do homem. Nós vamos aprender um bocadinho sobre nós mesmos, porque é muito importante na sua caminhada você aprender de você. Você é a maior autoridade que existe na sua vida, é você. Então, não adianta nada eu saber muita coisa e não me conhecer. Então, por isso é importante essa aula, porque você tem que aprender a se conhecer. E por isso nós cremos que nós somos um ser triuno. O que é um ser triuno? Um ser triuno é alma, corpo e espírito. E sim, nós somos os três. Assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que Deus, a sua imagem, nos criou. Olha que lindo. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Existe corpo, alma e espírito. Então, são os três você. E você, no final dessa aula, nós esperemos que o que esteja bem afixado na sua cabeça e aí no seu entendimento é que o importante, o que tem que prevalecer em você é o seu espírito. Damares, toda gente... Eu sei que não é toda gente que acredita que nós somos um ser triuno, porque muita gente fala que o espírito e a alma são a mesma coisa. E aqui nessa aula nós vamos entender que não são a mesma coisa. Cada um tem sua função e cada um
tem como deve agir, como deve se portar e o que cada um faz. Esse é o intuito da nossa aula. Eu normalmente dou essa aula em 3 horas, mas a gente tem que dar ela com 40 minutos, que nós já vamos atrasados. Então, vamos lá ver se a gente consegue. Por favor, gente, não durmam, tá? Eu sei que depois do almoço dá aquela, né, leseria, mas nós vamos conseguir, guerreiros do Senhor. E em 1 Tessalonicenses, eu estou vendo umas carinhas aqui que estão bem animadoras, então vou ficar nessa página aqui, que elas estão me motivando. Pessoal, eu não me importo, eu sei que foi passada as regras para vocês, mas, sinceramente, eu não me importo de, na hora que eu estiver falando, se vocês tiverem alguma questão, de perguntarem. Não sei se eu vou saber responder, mas a gente pode entrar aqui num consenso, ou eu falo, olha, eu não sei, mas eu penso nisso, pronto, enfim. Mas eu acho muito importante a participação de vocês. Eu não me importo nada de vocês falarem e terem aquela bate-papo entre nós. Não sou desse professor que perde o raciocínio, eu não perco, eu continuo lá. Portanto, podem falar, tá bem? Não me importo. Claro, né? Dentro da matéria, né, gente? Então, vamos para outra matéria. E em 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu tenho que ter o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Eles têm que estar prontos, eles têm que cumprir também o propósito de Deus na minha vida, irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. Ok? E em Hebreus, então, para aqueles que falam que alma e espírito é a mesma coisa, em Hebreus nos diz que não. Em Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada que separa a alma do espírito. Olha que lindo. Todas essas citações que eu tenho falado agora com vocês, está na apostila de vocês também, e é claro, nosso grande manual é mesmo a Bíblia, tá bem? Então, às vezes a gente fica assim, mas qual é a necessidade que nós temos de estudar isso? Por que nós precisamos? Por que o homem é corpo, alma e espírito? Qual é a base dessa compreensão, desse todo fundamento da fé? Por causa disso. Porque quando Deus criou o homem, ele fez corpo, alma e espírito. Deus soprou o fôlego de vida, Deus soprou o espírito no homem, que é onde ele tem essa comunhão com o homem. Então, quando nós temos essa comunhão, Deus vai falar conosco no nosso espírito. Por isso que, às vezes, é doideira para o homem que não crê. Para o homem que... Por quê? Para ele está tudo. E, realmente, a alma e o espírito, eles estão assim. O corpo, você logo percebe, né? Qual é o corpo. Dá para escutar bem? Fazem assim. Estão a escutar bem? Sim? Ok. O corpo, você logo percebe o que é, né? Porque é isso aqui que vocês estão vendo, que eu estou vendo vocês. Esse é o nosso corpo. Alma e espírito, eles são tão interligados, tão juntos, que muitas vezes as pessoas confundem. Pensam que alma e espírito é a mesma coisa. Mas não. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela consegue separar. Oh, meu Deus, o telemóvel da minha irmã tá doido. Eu já tenho 20% aqui, gente, para desligar. Ai, eu esqueço que o telemóvel dela tá com a bateria assim. Oh, Deus. E agora, como é que nós vamos fazer, Jesus? Carregador, gente. No quarto da minha irmã, onde tem o carregador. Pera. Encontrei um carregador. Então, o corpo, o espírito e a alma, eles são tão ligados, tão juntos, que a palavra de Deus consegue separar
na alma do espírito. Deixa eu ver se tá carregando. Que não sei se está. Eu tiro o fone, traz a Bíblia e eu coisa para cá. Ok, vamos lá. Então aqui nós vamos ver também, aprender essas razões que o homem ele é um ser triuno também, por causa do corpo, alma e espírito. E nós vamos agora também, primeiro, essa necessidade que nós temos de discernir o espírito. Quando eu falo espírito, eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando mesmo do nosso espírito. Quando for o Espírito Santo, eu vou falar bem claramente com vocês, o Espírito Santo, tá bem? Toda vez quando eu falar espírito, é o mesmo, o nosso espírito que eu tô a falar agora com vocês. E essa necessidade que nós temos de discernir esse espírito. Por quê? Por quê? Primeiro, porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele vai falar comigo onde? No meu espírito. Porque ele é um ser, Deus é um ser espiritual. Então, Deus vai falar comigo no meu espírito. Então, quando nós lemos lá em João 4:24, nós lemos o quê? Porque Deus é espírito. Então, Deus sempre vai falar comigo no meu espírito. Não tem como eu olhar Deus olhos nos olhos. Né? Nós não conseguimos olhar nos olhos de Deus. Nós podemos ter essa percepção. E onde é que você vai ter essa percepção? No seu espírito. E esse conhecimento, como é que eu consigo adquirir esse conhecimento? No meu espírito. No meu espírito. E realmente, o homem natural, ele ainda, o espírito dele não... como se o espírito dele estivesse adormecido. Por quê? Porque alma e espírito, eles estão ali misturados. Só quando você aceita Jesus, quando você tem uma nova identidade em Cristo, quando você nasce de novo, o seu espírito ele é revivificado. Ele é como se ele tivesse despertado de um sono profundo. Porque é a partir daí que Deus vai começar a falar com você. E quando Deus começa a falar com você, ele vai sempre falar contigo no seu espírito. Moisés não está dormindo, não, né? Ah, tá bem. Só para ver se todo mundo está acordado, gente. Não dorme, não. Vamos lá. Claro que o pecado foi que fez com que o meu espírito ele adormecesse, vamos dizer assim. Por quê? O pecado, ele me afasta de quem? De Deus. Então, se o pecado me afasta de Deus, como é que Deus vai falar comigo? O meu espírito acaba por adormecer. Por isso que as pessoas falam que nós não somos corpo, alma e espírito. As pessoas falam que nós somos corpo e alma, porque alma e espírito é a mesma coisa. Porque elas não têm essa comunhão com Deus. Porque Deus não consegue falar com ela, porque o espírito dela está adormecido. E aí eles falam sobre isso. Falam que não, que Deus não fala no seu coração, e nós vamos estudar sobre isso também. E a Bíblia fala que nós devemos andar como? Em espírito. Não é isso? Nós somos exortados a andar no espírito. O espírito, ele não faz morada na alma. Não é na alma que o espírito mora. O espírito tem sua própria moradia. A alma nós vamos entender agora nessa aula que a alma é uma coisa, espírito é outra. Eu sei que vai ser mais difícil esses dois, porque o corpo, você logo vai perceber qual é a função dele.
e alma e espírito, que agora vai fazer um bocado de luz, e você vai reler de novo a apostila, porque não é só eu falar, vocês também têm que ler, vão estudar outra vez com as palavras que foram ditas, e Deus vai poder começar a falar contigo de forma sobrenatural no seu espírito. Então, aqui nós vamos entender um bocado sobre as funções do espírito, da alma e do corpo. Ok? Porque nós vamos colocar bem umas funções específicas de cada um deles. Vão ser funções bem práticas e fáceis de entendimento para vocês, ok? Primeiro nós vamos começar, então, com a função do espírito. Qual é a função do espírito? A primeira função do espírito é o quê? A intuição. A intuição, ela fala sobre o quê? A intuição é aquela capacidade que nós temos do nosso espírito, ou seja, o espírito humano, de conhecer, de saber, independente das circunstâncias. Sabe? Quando você vai fazer um negócio ou vai por determinado caminho e você fala assim, não vou por aqui. Sabe essa intuição que você tem? Quando você está... vamos lá, exemplos mais práticos. Quando você está indo para um caminho e fala, nossa, eu poderia pegar esse atalho. Mas na hora, você sempre fala assim, não vou pegar. O que foi isso? Essa intuição que você tem. E que muitas das vezes te ajuda a não pecar. Essa intuição que você tem do espírito te direcionar em outro caminho, ou até mesmo permanecer no caminho que você está. Isso se chama intuição. E é o quê? E é uma função do espírito. Sabe quando a gente lê a Bíblia e, de repente, você tem uma revelação daquela palavra ou daquilo que a palavra disse para você, vai de encontro e você, de repente, como se tivesse uma luzinha acesa, fala assim, plim! Você fala, nossa, entendi agora o que a Bíblia está dizendo. Intuição é uma função do Espírito. Quando o Espírito está falando com você, através do Espírito Santo. Isso é também chamado, traduzindo para nós, uma revelação que o Espírito Santo trouxe para o seu espírito. A unção do Senhor também nos ensina a respeitar todas essas coisas pelo espírito de revelação e entendimento. Quando nós temos entendimento da palavra de Deus, quando alguém fala uma coisa e você diz, é isso. É isso. Isso é o quê? O seu espírito testificando que essa é a verdade. Isso é o quê? Intuição. Sabe, eu não estou falando aqui, gente, né? Que... às vezes, né, as pessoas acabam por levar a... Diz, Bárbara. Vocês não conseguem ligar o microfone? Sim, oi. Sim. Eu tenho uma pergunta. Quando a pessoa é medrosa, então isso também é do espírito? Quando a pessoa é medrosa? Tipo, tem medo... Não, o nosso espírito... Nós não temos espírito de temor. O que você pode ter é uma cautela, um receio, mas o medo não. Você tem que orar ao Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor não nos deu um espírito de temor, de medo. Você não pode aceitar o espírito de medo na sua vida. Claro que, né? Vamos lá ver. Ai, nossa, tem um prédio aqui, vou saltar. Ai, não, tenho medo. Não estou dizendo isso, né? Nem você está perguntando sobre isso, correto? Sim. Né? Sim, sim. Correto.
Você está falando mesmo muitas das vezes, aquele espírito que pode até nos oprimir, né? Em relação Sim, ao pedir de medo. fazer coisas, sim. Sim, não. Aí é assim também, né? Porque o nosso espírito também, ele faz o quê? Olha que maravilhoso que Deus é. Ele nos dá esse espírito de... Eu falei uma palavra errada, não é temor, porque nós temos que ter temor. Nós não podemos ter medo. Temor, sim, medo, não. E isso é que o Espírito nos dá. Quando eu sei que, Senhor, será que eu vou fazer isso? Será que isso que eu vou fazer é errado? Ou tenho receio de avançar? Tenho receio de avançar. Então, quando nós temos receio de avançar, pode ser que o Senhor está te protegendo também. Pode ser uma forma do Senhor te dar uma proteção. Então, nós temos que ter essa sabedoria de orar. Orar como? Porque a Bíblia fala que o Senhor não nos deu espírito de medo. Então, se o Senhor não nos deu espírito de medo, fala, Senhor, esse receio meu, esse medo seu, de eu avançar em direção a alguma situação da minha vida, vem de ti ou esse é do maligno? Entendi. Então, a gente tem que orar quando a gente sente isso, né? Quando a gente sente, então, esse medo que a gente percebe que não provém, assim, do espírito, que tipo, pronto. A gente tem que orar e perguntar para Deus. Claro. Você tem que orar a Deus e falar mesmo com Ele. Porque é muito linda a palavra de Deus, porque às vezes a palavra de Deus fala que nós que nós pecamos por falta de conhecimento. E muitas das vezes nós pecamos porque não sabemos ir em direção a Deus fazer uma oração. Então, nada mais simples do que nós termos intimidade com Deus a falar. Lembra que eu falei que você é a maior autoridade na sua própria vida. O diabo, ele não tem autoridade sobre você. Mãozinha em cima da sua cabeça e fala, eu não aceito, Senhor. Não aceito esse tipo de medo para que eu não avance. Eu rejeito isso. E esse tipo de intuição, você é que gere ela também. Porque se você manter o seu espírito sempre ligado com Deus, você também vai começar, como eu disse a oração, você então vai entender, falando, não, isso não provém de Deus. Porque você está tendo a revelação. Primeiro nós temos que andar sempre aqui, queridos, a palavra de Deus. Não adianta nada. Eu falar, mas não ter isso aqui, a palavra de Deus. Tá? Muitas das vezes em que eu ia fazer, ou quantas vezes o Senhor me confortou através da leitura da palavra de Deus. Versículos que vinham em direção a minha, por quê? Porque eu leio, porque se eu não ler, como é que Deus vai falar comigo? Deus usa profeta. Claro que usa, eu não duvido disso. Sabe, mas Deus quer falar contigo. E a Bíblia está aqui. Abrir, Deus está falando contigo. Pode ser que nesse dia o versículo não tenha feito sentido para você, mas vai chegar uma situação na sua vida em que aquele versículo que você leu, o Espírito Santo vai fazer assim, soprar em você. E aquele versículo vai fazer vida em você, porque faz sentido. Você teve a revelação daquela situação que você está passando. Se eu, claro, ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter essa revelação. Eu preciso que essa intuição em mim, que essa função do Espírito, ou seja, a intuição do Espírito, seja bem mais alta do que a minha função do corpo, do que a minha função da minha alma. Ok? Outra função do Espírito, a consciência. Isso aqui é muito fácil nós conhecermos a nossa consciência, né? Desde pequeno, a nossa consciência já vai nos moldando.
Todo mundo sabe que é errado roubar. Todo mundo já está ali, né? Embutido em nós. Não pode, menino, não pode. Matar. Há leis que proíbem. Umas leis já estão assim, dando umas curvas, né? Os advogados conseguem dar curva. Mas está na nossa consciência o que é certo, o que é errado. Né? Já está ali. É errado, é certo. Nós temos essa consciência. Eu costumo dizer assim, que quando você vê que você está pecando e você começa a justificar o seu pecado, chuta, repreende, que é laço de Satanás. Ah, como assim, Damares? Todo mundo sabe que é pecado roubar. Mas lá no meu trabalho, sabe? Às vezes meu filho precisa de uma fotocópia para a escola, eu tiro. Não tem mal, tem uma caneta lá, quer dizer, eles têm várias canetas. Ou eu pego uma caneta e levo para casa. O patrão sabe? Você pediu autorização? Estão a entender? A sua consciência começa a justificar uma coisa que você já sabe que é errado. E quando você começa essa justificação, vamos lá para o Jardim do Éden. Quando Deus perguntou a Adão, o que tu fizeste? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que foi? Ah, Senhor, foi a serpente que me enganou. Sempre vai ter um culpado. Menos você, porque a sua consciência quer o quê? Te safar dessa. Te livrar dessa. Mas o Espírito, ela tem essa função para fazer com que você seja ciente das tomadas de decisão que você tem. O Espírito está aí para poder te dar mais percepção da sua consciência. É errado. Não vá por esse caminho. Ai, Damares, olha, eu nós vamos casar, nós estamos vivendo juntos, mas a gente vai casar. Não, nós vamos casar. Sim, mas estão vivendo juntos ainda por quê? Por que não casam já, agora? Não, mas a gente vai. Mas, sabe, tá muito difícil. E agora com a pandemia tá tudo fechado. E vão empurrando ainda, vão levando ainda. Outra função do Espírito, vamos ter que acelerar, gente. Outra função do Espírito, a comunhão. Essa, então, é a que nos faz ficar mais próximos de Deus. Aquele que faz com que você adore a Deus. Faz com que você cumpra o propósito que você nasceu, que é adorar a Deus. E é através do meu Espírito que o Senhor vai falar comigo, vai ter comunhão comigo. Essa é a função do Espírito. Então, quais foram as 3 funções do Espírito? Intuição, consciência, comunhão. O Espírito, ela tem essas 3 funções. Para que eu possa ter uma intuição, a revelação, a consciência e a comunhão. É onde Deus vai... E essa comunhão é aquela prática, sabe? Porque Deus é Espírito, então Ele vai comunicar com você. Ele vai falar contigo no teu espírito. Quando você começar a adorar a Deus, não é que... às vezes a gente chega na igreja, né? Porque nós somos muito visionados, né? Nós temos que ver, e às vezes vemos uma pessoa sentada lá, até assim, fala, essa daí só está na carne. Né?
Porque nós temos, se a pessoa não está ou se jogando no chão, já vem, carnal esse, hein? Não. Eu aprendi até muito isso com a minha cunhada também, porque ela é muito, nossa família é toda, minha cunhada é toda, até, e ela assim, até mesmo quando ela fala da intimidade com Deus, quando ela senta e está ali, tanto unção, tanta intimidade, tanta comunhão com Deus, mas está ali, de boa. Ali, não é de boa, estão a perceber? Então, mas ali, o seu corpo não é de muitas expressões. Eu não, eu falo com a mão, falo com os pés, toda vez, e ela não, ela é assim, fala assim, sim, ok, tá. Mas ela está muito feliz. E às vezes nós temos essa mania de, se a pessoa não estivesse jogando, babando, né, ranho, não, essa pessoa, não sei não, acho que ela é muito carnal. Mas o que começa a adoração é no seu interior. E hoje em dia, o que o mundo prega hoje? Hoje em dia, o que o mundo diz? A aparência. Olha como o diabo reverte as situações, as circunstâncias, como o diabo reverte tudo aquilo que Deus preza de melhor. Deus preza o nosso interior. O diabo fala o quê? Não, mas aqui que é importante. Muita gente quer mostrar muita coisa, mas aqui dentro não tem nada. Deus, a nossa comunhão com Deus, ela começa no interior e ela... O coração alegre formoseia o rosto. Não é o contrário. Hoje em dia as pessoas tá rindo, mas o coração tá sangrando, tá receoso, tá com medo, tá abatido. Mas quer dizer, né? Agora não, né? Porque todo mundo tá com a máscara, então ninguém consegue ver muito bem o sorriso. Mas como o mundo está virado. Então, a sua comunhão, ela começa no interior, sua adoração a Deus, ela começa no interior e ela vai fluir. Claro que, né, as pessoas mais expressivas, ela flui, sim, na baba, no ranho, no levantar as mãos, flui. Gente, eu acho que me mandou uma mensagem aqui, mas eu perdi. Alguma mensagem aqui. Perdi, gente, manda aí de novo. Quem mandou a mensagem, desculpa. Vamos lá. Correndo. Agora nós vamos falar sobre as funções da alma, que também são 3. 3 funções da alma. Recapitulando, funções do espírito, intuição, consciência, comunhão. Funções da alma, nós temos 3 também. A primeira, vontade. Essa é uma função, 10 minutos, ok. Meu Deus! Função da alma, vontade. Qual é a vontade? É uma função da alma. A alma, ela é cheia de vontade. Eu quero, eu posso. Minha filha, eu vou fazer. Essa é a função da alma. Essa vontade incontrolável. Né? Sua vontade. Não, porque eu quero, eu posso. Depois, uma função da alma, mente. A mente. A mente é uma coisa tanto boa quanto terrível. Porque ela pode te aprisionar também. A mente, por isso que a Bíblia fala para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E muitas das vezes a nossa alma, ela traz só coisas ruins na nossa mente. Por isso que quando eu falei, Bárbara, põe a mão assim na sua cabeça e fala assim, eu não aceito. Por quê? Esse espírito de medo é um receio que você também já teve de algo que já passou na sua vida e você sempre fica tenebrosa de avançar. Então, nós temos que ter cuidado quando nós exercemos essa função da nossa mente.
essa função da nossa alma, que é a mente. Quais são os pensamentos, quais são as lembranças que você anda tendo? Principalmente nesse tempo de confinamento, em que nós ficamos mais presos dentro de casa. Então, nós deixamos, muitas das vezes, nossa alma, ou seja, uma função da alma, a mente, devagar. Então, nós temos que ter cuidado com onde a nossa mente anda divagando. Quais são as lembranças que nós temos trago na nossa memória. Elas têm que ser edificantes também. A emoção. Gente, nós ficamos nessa oscilação. Nós não somos constantes na nossa emoção. Principalmente as mulheres, né? Quando nós temos o nosso tempo de período, né? Aí nós ficamos, não chega perto de mim, não, vem cá e me abraça e chora. Mas nós temos que saber que nós temos que ter controle sobre as nossas emoções. Hoje eu estou amando toda a gente. Amanhã você não me passa à frente. Aquela pessoa, se me passar à frente, não sei, não é possível. Nós temos que ter, sim, controle das nossas emoções. Nós não somos seres levados pelas emoções. Nós somos seres espirituais. Sim, nós temos esse mundo natural, mas existe um mundo espiritual. E nós temos que trabalhar esse nosso lado espiritual. Nós temos que trabalhar o nosso espírito, porque se deixar, a nossa mente te leva para o fundo do poço. Se deixar as minhas emoções inconstante. E a vontade? Porque eu quero, porque eu posso. Eu. Não sou... Gente, vou ter que correr de culpa, gente. Eu posso transformar a minha alma? Você deve transformar a sua alma. Você deve transformar a sua alma. A sua alma, ela tem que ser transformada. O seu espírito, ele já está pronto. Ele precisa exercer as funções dele. Porque quando você aceitou Jesus, você deu de novo vida para ele. Agora ele tem que exercer essas funções. Que é o quê? Intuição, consciência e comunhão. Aí minha alma, ela tem que ser o quê? Transformada. Como é que eu vou transformar a minha alma? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não as minhas vontades. Mesmo porque eu, às vezes, nem sei o que eu quero. Hoje eu quero, amanhã, aí, para que eu fui pedir isso? Certo? Então, o Senhor sabe melhor do que nós mesmos o que nós precisamos. Então, eu tenho que confiar que o Senhor quer sempre o melhor para mim. Ah, então eu não posso pedir nada? Claro que pode, gente. Eu não estou falando disso. Mas, Senhor, é assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Correto? Tua vontade, Senhor, seja feita. Minha mente. Não, por que eu estou pensando isso? Não, está repreendido em nome de Jesus. Pensamentos que me dão esperança, Senhor. Minhas emoções, Senhor, guardando em Ti, eu repreendo esse ódio, Senhor, porque o Senhor falou que nós devemos amar. Mágoa, Senhor, em nome de tristeza, vai embora agora em nome de Jesus. Todas as minhas emoções, não, o fruto do Espírito em mim, domínio próprio. Domínio próprio. Ai, meu Deus, as funções do corpo, que são sensação, locomoção e instinto.
A sensação, os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós temos? Visão, olfato, paladar, audição, tato. A locomoção. Eu estou aqui, mas eu posso levantar isso para outro lugar. Eu conseguir estar em outro lugar. O instinto são reações que Deus criou, que são perfeitas, que são boas, mas o diabo consegue reverter isso tudo e levar para o mal. Quais são esses instintos? Vamos falar de 3 bem básicos aqui. Primeiro, o instinto de sobrevivência. Qual é o instinto de sobrevivência? Comer as suas necessidades básicas. Comer, beber. O que o diabo faz? Glutonaria, bebedices. Quando você está com fome, tudo bem, vamos comer. Mas quando você começa a ser glutona, gente, eu teve uma fase que eu falei assim, não, Senhor, isso não, isso. Eu gosto muito de comer. Eita, que é bom comer, gente, eu gosto de comer. Ei, sinto a saudade. Aí, então, a gente, não sei se é porque minha família é grande também, a gente gosta de sentar na mesa e come, conversa, e bebe a Coca-Cola, mas é bom demais, nós gostamos mesmo. E eu amo também ir para um restaurante, sentar e fico lá, e eu fico assim, gente, vamos embora, né? Só tem nós aqui. É muito bom. Eu gosto. Mas eu teve uma altura em que eu estava assim, foi logo quando eu cheguei cá em Portugal, eu tomava o pequeno almoço, já falava assim, nossa, tem que comer pouco, porque aí o almoço vai ser isso, depois o lanche vai ser isso. Eu falei assim, não, isso não é difícil, não. Peraí, carne, você quer, né? Corpo. Peraí que você quer, né? Vamos fazer um jejum. Vamos consagrar. Cauã, fecha a porta, amor, por favor. Obrigada, Cauã. Vamos fazer um jejum. Então, nós temos que colocar isso diante do Senhor. Fala assim, Senhor, queridos, nós mesmos, lembram a função do Espírito? Intuição, consciência, comunhão com o Senhor? Deus, isso eu não estou muito saudável em relação à comida. A bebida... Ai, meu sobrinho deixou a porta aberta. Em relação à comida, à bebida. Como é que eu tenho que fazer isso? Jejum, gente. O crente precisa do jejum. Não é uma... Ai, eu vou ser espírita. Não, é uma necessidade sua para você ter essa intimidade com o Senhor. Oh, meu Deus. Então, queridos, que nós possamos continuar firme no Senhor, porque meu tempo já está acabando. Então, depois do instinto de sobrevivência, é o instinto de defesa, que se alguém chegar aqui atirando, eu vou fazer o quê? Vou entrar na frente? Não, eu vou me esconder para o tiro não pegar em mim. E hoje o diabo faz o quê? Faz com que outro pegue uma arma e mate. Dá pauladas. Em vez de você se defender, faz com que você reivindique. Você avance. Lutas. E depois o instinto sexual. Que Deus criou, que é para um casal que se apresentou diante do Senhor, se apresentou diante dos homens, fizeram uma aliança entre um homem e uma mulher, e Deus e um juiz. E hoje em dia, o que o mundo prega? O que importa, isso não é nada. As ligações de alma que existem por conta disso, pessoas muito oprimidas, porque se entregaram a um rapaz.
ou um rapaz que se entregou a alguma moça e hoje não consegue, muitas das vezes, avançar a sua vida sentimental por conta disso. Então, que Deus continue abençoando vocês. Para que vocês continuem firmes no Senhor. Parabéns por vocês escolherem um domingo para estarem aqui. Que, olha, uma coisa que eu não posso deixar de falar com vocês. Trabalhe muito, alimente muito o seu espírito. Como é que eu vou alimentar meu espírito, Damares? Através da Bíblia, através da oração e o jejum também, queridos. Quando nós oramos, quando nós temos tempo com Deus, não esperem só para ter uma aula, só uma live, não, você sozinho. É você sozinho que você começa a ter essa comunhão, essa intimidade com Deus. Você sozinho. As lives, a ida na igreja, a comunhão, às vezes falar com o seu discipulador, ou as ferramentas que a nossa igreja tem disponível para nós, são só para nos ajudar mais ainda na nossa comunhão com Deus, são só para que nós possamos nos fortalecer ainda mais em Deus. Mas o principal é você e Deus. Não espere muito das pessoas, porque no final o que vai contar é você e Deus. Você está ou não está com Deus? Você quer ou não quer? Tem uma história que eu gosto muito de falar dela e vou finalizar nessa. Ok, tá bem. E vou finalizar nessa, eu prometo. Que fala assim, tinha um senhor que ele tinha 2 cães, que era um branco e um preto. E esses 2 cães, ele era o dono e ele apostava. Fazia aquelas competições de cães. E ele apostava, falava assim, hoje quem vai ganhar é o cão preto. Ia lá e o cão preto ganhava. Aí ele vinha outra vez e falava assim, não, hoje quem vai ganhar é o cão branco. Ia lá, o cão branco ganhava. Aí um outro senhor, muito intrigado com isso, virou para ele e falou assim, olha, pera lá, como é que o senhor sabe quais dos cães que vai ganhar? Porque é uma coisa muito imprevisível, ninguém consegue, olhando assim, para ver quem é que vai ganhar. Os donos do cães respondeu assim, porque eu sou o dono. O que eu quero dizer com isso? Querido, você é o dono. Quem você anda alimentando, a sua alma ou o seu espírito? Você deixa a sua vontade, você deixa a sua vontade, você deixa as suas emoções levar a melhor na sua vida? Ou você tem deixado o espírito trabalhar na sua vida? Ou o espírito fluir na sua vida? O que tem ganhado na sua vida? Ok? Deus abençoe. Desculpa os minutinhos tomados. Desculpa aí ter atrasado tantas. Mas pronto. Não. O pastor João colocou aí um vídeo para vocês verem também um bocadinho mais detalhado a aula, se vocês quiserem aprofundar mais também. Então, Deus abençoe, continue firme, porque o Senhor tem grandes coisas, o Senhor tem grandes coisas para todos nós, tá bem? Muito obrigada. Desculpa, Marifone. Amém, ok. Obrigado, Damares. Olha, eu enviei lá no grupo do CMC um vídeo de uma aula completa da Damares da última turma. Então, quem quiser ver depois uma aula completa com todas as informações, podem ver lá. Nós não vamos fazer intervalo, ok? E vamos já passar para a próxima aula. Ivone, agora é contigo. O que você quer, Maria Luísa? Vê que eu não dormi.
Não dormiu? Que bom! Já está. Como eu disse, eu sou Ivone, né? Sou da MCI Sintra, e confesso para vocês que é um desafio, né? Vou falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, e é um tema muito vasto. Olha, ficaríamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 horas e não terminaríamos tudo, né? Mas eu espero que nesse pouco tempo, né, que vocês tirem o máximo de proveito, tá bem? E eu já vou aqui dizer, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, eu vou deixar lá no grupo, tá bem? O meu e-mail, lá também já tem o meu número do WhatsApp. Qualquer coisa, entre em contato comigo, estão à vontade, tá bem? E eu não quero é que vocês fiquem com dúvidas, ok? E eu tenho que ser rápida, vou tentar ser o mais rápido possível, espero conseguir. E como eu disse, né, nós vamos falar um pouquinho agora